Se você não tem um carro ou tem e quer trocar, fica nesse vídeo porque eu vou te contar passo a passo como eu fiz para manifestar o meu primeiro carro. Agora, pega papel e caneta, assiste esse vídeo até o final e vai anotando tudo. Se precisar, assiste mais uma vez, porque eu vou explicar como eu consegui e soltar algumas chaves para que você também possa começar hoje mesmo, seguir esses passos para manifestar também o seu carro, ou um relacionamento, ou um emprego, tudo o que você quiser. Vamos falar de lei da atração? Seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Sabrina e neste vídeo eu vou contar uma história real. E eu posso contar com detalhes, porque essa história aconteceu comigo. Desde quando eu conheci a lei da atração em 2019, eu virei uma aluna dedicada e nunca parei de estudar sobre como a nossa mente funciona e o processo de atração para realizar os objetivos com mais inteligência e menos esforço. Voltando no tempo, eu pude perceber que eu já tinha conseguido realizar alguns objetivos. Então, se assim como eu, você já realizou um sonho, conquistou um objetivo, significa que você também já usou o seu poder mental para atração. Então, sim, você é capaz de manifestar todos os seus desejos. Em 2012, eu trabalhava em um grande banco e comprei uma cota de consórcio lá mesmo. E assim que eu comprei essa cota de consórcio, eu decidi tirar a minha habilitação. Quem tem habilitação sabe que quando a gente começa a fazer as aulas práticas, a gente já se acha super motorista. E é assim que eu me sentia, pronta para dirigir para o São Paulo inteiro. E aqui já tem a primeira chave dessa manifestação. Naquela época, eu morava a uns 30 quilômetros de distância do meu trabalho. Então, eu estava muito determinada a tirar logo a habilitação para não precisar mais usar ônibus, metrô e trem. Porque sim, todos os dias eu usava ônibus, metrô e trem. Fiz então o que era preciso. Tirei a habilitação, comecei a namorar e comecei a procurar um carro. Eu falei aqui que eu comecei a namorar porque isso é um ponto de observação muito interessante. E esse exemplo vai ajudar você a prestar atenção em todos os detalhes, porque tudo o que queremos ter já está à nossa volta de algum modo. E aqui tem outra chave: clareza do seu desejo. Eu falei pouco antes que, como eu morava muito longe, meu objetivo não era mais usar ônibus, metrô e trem. E eu não pensei em mudar para mais perto do meu trabalho ou até mesmo mudar de emprego. Não. Naquele momento, o meu desejo era usar menos transporte público. Então, de algum modo, eu já estava no campo do meu desejo. Eu tinha um namorado que tinha um carro e poderia me levar e buscar no meu trabalho. Então, nós combinamos. Ele dormia na minha casa de domingo para segunda, porque além de, claro, aquela companhia gostosa no início de namoro, se ele dormisse lá, ele me levaria para o trabalho na segunda. E como todo casal apaixonado que quer se ver todos os dias, eu também comecei a sair do trabalho e ir para a casa dele, que era bem mais próximo do meu trabalho. E depois ele me levava para minha casa. E foi tudo muito natural, que era algo que ele pedia, eu também queria, e assim fluiu com o meu desejo de usar menos transporte público. Então, se o meu desejo era ir e voltar de carro, de algum modo eu realizei. E com isso passou um ano, até que eu dei mais clareza e mais detalhes para o meu desejo. Porque eu já era habilitada, então eu queria ter o meu carro para sim ter qualidade de tempo e conforto de locomoção. Agora, anota mais uma chave. Eu decidi então que queria ter o meu carro. Comecei a procurar anúncios. Todo domingo eu assistia aqueles programas de vendas. Eu não sei se ainda existe, mas eu assistia muito um programa que se chamava Mix TV. E estava sempre com um bloquinho de papel e caneta na bolsa. Anotava tudo que fosse anúncio de carro que eu via nas lojas pelas ruas. E até quando eu via um carro na rua com aquela placa de vence, eu anotava o telefone. Eu queria um carro, não o carro. Todo carro que eu via eu gostava. Todo carro que eu via eu queria comprar.
e todo dia eu pedia para o meu pai ir comigo até uma loja X ver um financiamento. Mas no dia seguinte eu mudava o nosso cronograma da loja que nós iríamos e marcava para ir em outra loja. E olha, nessa indecisão de que carro escolher, passou mais um ano. Agora percebam que até aqui eu realizei o desejo de usar menos transporte público. Eu já era habilitada, eu tinha como financiar, mas só não tinha um carro porque eu ainda não sabia qual carro eu queria. Até que um dia eu fui fazer alguns exames médicos, meu namorado me acompanhou e quando nós saímos da clínica, ai gente, lembro como se fosse hoje. Era uma quinta-feira, super ensolarada, estava um dia lindo. Eu estava super animada. Lembra que a gente estava rindo muito nesse dia, animação total. E no trajeto de volta para casa, paramos num semáforo vermelho e do meu lado parou uma mulher, linda, com um ar de poderosa, maquiada, e ela estava dirigindo um C3 vermelho, aquele carro da Citroën. Eu achei tudo lindo, tudo incrível, foi tudo tão rápido, mas cheio de detalhes. Eu lembro que nós estávamos rindo muito de alguma coisa, mas quando eu olhei para o lado, eu admirei aquela mulher naquele carro, gostei e pensei, é isso, eu quero um C3 vermelho. O farol abriu, seguimos e logo isso caiu no meu esquecimento. Agora eu escolhi com detalhes o objeto de desejo. Agora sim eu tinha muito esclarecida a decisão de não usar mais transporte público, era habilitada, tinha como financiar, queria um carro e agora eu sabia exatamente qual era esse carro. Bom, neste ponto da história já deu para você perceber que o carro que eu manifestei foi um C3 vermelho, né? Mas aqui também tem uma pegadinha. Parece que está tudo alinhado, mas quando eu pensava em financiar, eu estava determinando o como. Eu disse que é uma pegadinha porque isso não é errado, mas pode influenciar no tempo para a manifestação e nas possibilidades de imprevistos e frustrações por não saber lidar com as coisas se elas não saírem exatamente como você planejou. Então, outra chave para você anotar e internalizar é não determinar o como. Parece que não, mas essa é a etapa mais fácil de entender e mais difícil de pôr em prática. E você vai entender isso agora. Lembra que eu disse no início da história que eu tinha uma carta de consórcio? Pois é, eu tinha esquecido completamente, porque o valor descontava no meu salário e eu já estava pagando esse consórcio há 2 anos e não tinha o hábito de olhar o holerite todo mês. Então, esse consórcio também era uma possibilidade, mas estava fora do meu radar. E por mais que eu planejei um financiamento, eu não estava em um estado de ansiedade, e isso me ajudou com mais essa possibilidade do consórcio. Agora sim é a parte mais empolgante dessa história. Bom, eu vi o carro e eu defini que queria um C3 vermelho numa quinta-feira. Passou a sexta, o sábado, o domingo e na segunda-feira fui trabalhar normalmente. Não sei se hoje em dia ainda funciona da mesma forma, mas nesta época, toda segunda-feira, aconteciam os sorteios dos consórcios e toda terça chegava no sistema dos bancos a contemplação. E eu era a pessoa que imprimia os dados dos clientes contemplados e distribuía para cada gerente falar com seu cliente e dar entrada em todo o trâmite de uso da carta do consórcio. Então, na terça-feira, exatos 5 dias após eu definir qual carro eu queria ter, eu estava na minha mesa de trabalho lendo meu nome como cliente contemplada. Nossa, foi um dia inesquecível. Engraçado nessa parte da história, porque quando eu vi o meu nome na listagem de cliente contemplada, eu estava tão no meu automático, eu estava tão desconectada da ansiedade de ter um carro, que no primeiro momento eu li meu nome e não tinha me dado conta que era eu mesma. Então eu li de novo, pedi para uma colega de trabalho falar meu CPF para eu contestar que realmente era eu.
E, gente, foi incrível. Eu comecei a gritar, eu fiquei animadíssima, eu comecei a falar, fui contemplada, fui contemplada. Todo mundo começou a me parabenizar. Foi uma alegria imensa. Na hora, eu já liguei para os meus pais, liguei para o meu namorado, para minha irmã, contando a novidade. E o quanto antes, depois de receber tantos parabéns, a primeira coisa que eu fiz foi sentar na minha mesa novamente, entrar na internet e procurar anúncios de carros dentro do valor da minha carta. E o primeiro anúncio que eu encontrei no site da Web Motors era um C3 vermelho com apenas 20 mil quilômetros rodados. Na hora, eu anotei o telefone do vendedor. No meu horário de almoço, eu liguei para ele e expliquei que eu tinha uma carta de consórcio. Ele aceitava como forma de pagamento, então nós agendamos para sábado a visita, né, para então ir ver esse carro. E aqui já tem uma outra chave para vocês anotarem. Eu imprimi esse anúncio com a foto do carro e comecei a mostrar para todo mundo. Olha o meu carro, olha o meu carro. As pessoas olhavam e falavam, nossa, sua cara, que lindo, combina com você. Nossa, que achado, só 20 mil quilômetros, esse carro está praticamente novo. E desta forma eu internalizei com uma certeza absoluta que aquele carro era meu. Bom, aqui tem outra chave para vocês anotarem, prestarem muita atenção, porque aqui é um ponto alto da história. Aqui muita gente acaba abrindo mão de tocar na experiência do desejo realizado. Pois bem, eu estava agendada, né, com o vendedor para ir ver o carro no sábado, mas na quinta-feira o vendedor me ligou e disse: Sabrina, estou te ligando para desmarcar a visita no sábado, porque hoje veio um casal, eles viram o carro, gostaram muito e já saíram daqui direto para o banco para pedir um financiamento. Nesse momento, eu agradeci, né? Fiquei um pouco assustada, achei estranho. Liguei para o meu namorado um pouco indignada até e falei, como assim? Ele vende o carro para uma pessoa, sendo que tem outra que tem na agenda com ele para ver o carro, não faz sentido isso. Mas, como eu não tinha controle sobre isso, eu deixei para lá. E o meu objetivo era encontrar outro C3 vermelho, porque eu mostrei para todo mundo, todos os meus amigos, meus colegas de trabalho, para minha família, que aquele carro era meu, que eu tinha o C3 vermelho. Mas era uma semana super corrida no trabalho, eu estava muito atarefada e acabei deixando essa pesquisa para depois. Mas na sexta-feira, no final da tarde, o vendedor me ligou de novo, falando, olha, se você ainda quiser, podemos confirmar para você viver o carro. O banco não aprovou o financiamento do casal e como o seu é consórcio, é certeza absoluta que a gente fecha essa venda. Então, se você ainda tiver interesse, pode vir ver o carro. Agora vocês imaginem como eu fiquei radiante e aliviada. A chave aqui, nesse ponto da história, é a questão da ansiedade e de você confiar, né? Porque a confiança ela é essencial nesse ponto do processo de manifestação. Por mais que o carro naquele momento não fosse meu, eu ainda acreditava que eu iria conseguir um carro da mesma forma. Eu estava tranquila porque meu consórcio já estava contemplado. E mesmo que hoje você queira um carro e não tenha um consórcio, é essa confiança que você precisa ter. Se aquele carro, naquele momento que você escolheu, assim como nessa minha história, ocorreu algum imprevisto e ele não está mais no seu ponto de atração, não tem nenhum problema. É o ponto que você deve ficar calmo, confiante e continuar com o seu objetivo em mente. Vai acontecer. E foi assim que aconteceu comigo. Nós fomos ver o carro no sábado, como nós já havíamos marcado. O carro estava ótimo e deu tudo certo. Bom, foi assim que eu consegui manifestar o meu primeiro carro. Eu quis contar essa história porque nessa época eu não fazia a menor ideia do poder que a nossa mente tem. E eu não precisei ficar visualizando todos os dias o carro que eu queria ter.
Então, se você entender todas as etapas dessa minha história, você pode usar como exemplo para também conseguir manifestar o seu carro ou qualquer outro desejo menor e até maior, porque o processo de manifestação é igual e serve para qualquer coisa. Agora eu vou passar para vocês um resuminho dos pontos, das etapas que precisam ser seguidas para conseguir fazer a manifestação acontecer do plano mental no plano físico. Quem estuda, conhece um pouquinho de lei da atração, talvez já conheça esses passos. Porém, nunca é demais fortalecer, deixar mais claro e principalmente para quem não conhece, está começando agora ou é aquela pessoa que já faz técnicas e não consegue manifestar, acompanha e presta atenção nesses detalhes para ver se você não está deixando perder nada no meio do caminho. Pois bem, primeiro, eu tinha um motivo. Meu motivo era usar menos transporte público. Napoleão Hill fala que você precisa ter um desejo ardente. Então, o meu desejo ardente era usar menos transporte público. Porém, eu não tinha definido qual era o meu objeto de desejo. Então, após você, assim como no meu exemplo, ter o seu desejo ardente, o que você quer, o porquê você quer, o porquê é muito forte. O porquê faz muita diferença. Então, tem o seu porquê definido e o seu objeto também, com detalhes. Você não vai precisar ficar imaginando, visualizando, fazendo o quadro dos sonhos, escrevendo, não precisa. Se você tem isso claro, o objetivo muito bem claro, definido, você não tem dúvida, você não tem ansiedade, você não tem a necessidade de fazer visualização. Visualização é uma técnica maravilhosa e poderosa, mas na maioria das pessoas gera ansiedade, porque você está se colocando na obrigação de visualizar para tocar. E quanto mais você visualiza, mais você gera ansiedade, porque ainda não consegue tocar no seu desejo. Então, tem o seu porquê, o seu desejo ardente, o seu objeto de desejo definido, não defina o como. O como são inúmeras possibilidades. O como pode vir de uma maneira surpreendente. O como pode ser de uma forma que você já imaginou. O como pode ser de tantas formas inimagináveis. Então, assim, não coloca o como. O como também gera ansiedade, porque você quer definir, você fica focado em uma única forma. Na história eu falei para vocês que o como, ele pode atrapalhar, ele pode atrasar o seu desejo no plano físico. Então, não defina o como. E principalmente acredita que é possível, acredita que aquilo vai acontecer, acredita que o seu carro já está no seu campo de atração ou outro desejo que você queira. Então, acreditar é o ponto essencial e você não precisa ficar preocupado, tenso, ansioso e ficar vibrando positivo, ficar pensando em coisas boas. Não é esse o ponto alto aqui. Quanto mais você acreditar, mais rápido vai acontecer. É claro que boa vibração atrai mais coisas boas para a nossa vida. Então, agora eu vou pedir para vocês escreverem aqui nos comentários quais os desejos que você já manifestou. Porque assim, além de você contribuir, incentivar outras pessoas, né? Porque assim, eu adoro ler os comentários. E com certeza muita gente aqui no YouTube gosta de fazer isso também. As pessoas se inspiram. E é muito bom isso. Isso já super eleva a nossa vibração. Então, se você tiver uma história, conta aqui pra gente, porque é uma troca. Além de estar incentivando, alegrando o dia de alguém, motivando alguém, você pode, com a sua história, lembrar ela em algum ponto o que você fez para realizar o que você desejou um dia. Então é legal, assim como eu fiz esse exercício de memória, de voltar a resgatar os detalhes de como eu manifestei esse carro, faça você também. Conta aqui nos comentários algum objeto, algum relacionamento, algum emprego, algum presente, algo que você tenha conseguido manifestar. E assim você também já vai exercitando a sua memória, porque você pode sim manifestar tudo que você desejar.
Por hoje é só, então se inscreva no canal, deixe seu like. Se você gostou da minha história, compartilha com mais e mais pessoas, para que mais pessoas consigam acessar o poder infinito da sua mente. Muito obrigada até aqui e até os próximos vídeos.